Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill e Andrew Carnegie aqui no Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Esse livro cujo título foi inspirado no poema Invictus do William Ernest Henley, que termina assim: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. Ou seja, não importa quantas vezes nós vamos passar pelo vale nessa nossa existência temporária aqui como seres humanos, nós que somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana. Então, não importa quanto tempo a gente vai ficar no vale, porque nessa realidade aqui onde a gente está como ser humano, sendo seres espirituais, é uma realidade dual, é uma realidade relativa, é uma realidade tridimensional. Nada aqui é absoluto, exceto, na minha forma de entender, as leis que regem todo o jogo e a absoluta verdade também de que é Deus experienciando através de cada um de nós, de que todos nós temos a centelha divina em nós. Porém, como a gente tomou aquele chazinho de esquecimento quando a gente veio para essa aventura, nós esquecemos e aí às vezes a gente dá o comando de tudo para o nosso ego. E o ego, o que ele faz? Ele olha só para o umbigo, para o nosso umbigo apenas, ele pensa só na gente. É daí que vem então a palavra egoísmo. E aí então, quando a gente está nessa vibe, digamos assim, de estar entregue ao ego, aí a gente acaba tendo pensamentos negativos, a gente acaba criando nós mesmos sem perceber isso que ele chama de portão estreito e punições, porque punições, na minha forma de entender, e eu gosto muito do Guimarães Rosa, quando ele diz que ele não sabe nada, mas ele desconfia de muita coisa, eu também desconfio de muita coisa. A única certeza absoluta que eu tenho nessa realidade é que eu sou guiada, eu tenho a centelha divina dentro de mim e que sou eu que crio a minha realidade através dos meus pensamentos, que depois se transformam em sentimentos, emoção e aí define em que vibração eu estou, em que frequência eu estou vibrando, e é isso que é como se fosse aquela senha que eu passo para a vida, e é aí que ela mede, vê o que é que eu preciso receber de volta. E então, quando a gente está passando por esse portão estreito e por encontrando punições, achando que há punições à lista, nós temos que ser senhores do nosso destino e capitães da nossa alma. E como? Prestando atenção no que a gente está pensando, porque através dos nossos pensamentos é que nós criamos a nossa realidade. E o Napoleão Hill, como que ele descobriu isso? Ele descobriu isso em um trabalho que ele fez de pesquisa com mais de 500 das pessoas mais famosas e bem-sucedidos líderes de cada setor, além de milhares de outros empreendedores, tanto de sucesso como fracassados. E aí ele pegou tudo que ele aprendeu lá, que ele colheu nessa pesquisa de mais de 30 anos, e transformou tudo isso em princípios, e esses princípios então se tornaram nessa filosofia do sucesso, que ele já apresentou ali no livro Pense e Enriqueça. Eu fiz também uma série com esse livro, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver. Fiz também, ele fala novamente sobre isso, sobre essa filosofia do sucesso, ali no livro Mais Esperto que o Diabo. Eu fiz também uma série, deixo aqui se você quiser ver. E aqui nesse livro, ele está trazendo trechos de conversa que ele teve com Andrew Carnegie, que foi a pessoa que o incentivou a fazer essa pesquisa, a fazer esse trabalho. Por quê? Porque o Andrew Carnegie também, a exemplo do Napoleão Hill, não nasceu em berço de ouro. Ele nasceu ali em uma cabana na Escócia, e a família dele, depois que quebrou lá, eles estavam em extrema pobreza lá, eles vieram para os Estados Unidos, foram para os Estados Unidos. E logo que ele chegou com 13 anos, ele já começou a trabalhar e não demorou muito, ele acabou comprando ou fundando a própria empresa dele e se tornou um magnata do aço. Eu li na biografia dele que ele seria o homem mais rico do mundo até hoje, se
ainda vivesse. E ele também foi o pai da filantropia, eu li. Ele doou, de acordo com o que eu li, mais de 300 milhões de dólares. E além de doar, ele queria também estar deixando o ensinamento de como é que a gente pode ter tanto para a gente, para todos, e como é que a gente pode ter em todos os setores, não apenas no setor financeiro. A filosofia do alcance, da plenitude, da abundância absoluta em todos os setores. Absoluta aqui no relativo, né? E aí, aqui nesse livro, então, ele está trazendo como fazer isso usando os conceitos de visão criativa, pensamento organizado e atenção controlada. São 3 capítulos, nós estamos no 3º, exatamente aqui onde ele está analisando o conceito de atenção controlada, o Andrew Carnegie. E aí ele estava aqui dizendo que, estava falando aqui no último vídeo, ali nas páginas anteriores, que é mais importante o professor que é capaz de inspirar o aluno a ter motivo mais forte para aprender, inspirar o aluno a estudar, do que aquele que vai fazer com que o aluno estude, forçá-lo a estudar só para ele tirar nota. Então, aquele que sabe inspirar é melhor do que aquele que força. O aluno aprende só para tirar nota e depois esquece. Mas aquele professor que é capaz de inspirar o aluno com um motivo mais forte para aprender, e pode ensinar ele mais que a pessoa que se dedica a forçá-lo a estudar por medo do fracasso nas provas. E ele diz que essa teoria não se aplica só a professor-aluno, ela pode ser aplicada também entre patrão e empregado ou entre pai e filho. E aí ele traz essa teoria para a missão do Napoleão Hill e diz: veja sua missão na vida, por exemplo. O seu objetivo principal definido é organizar e distribuir a filosofia da realização pessoal. Seu trabalho pode parecer formidável pelo escopo e pelo tempo necessário para a realização dele, mas você tem sorte por essa distribuição da filosofia interessar a pessoas por praticamente todos os motivos básicos. Então não haverá necessidade de tentar impor a aceitação dessa filosofia, porque ela oferece uma abordagem prática para as coisas que todas as pessoas normais mais querem, em especial riqueza material, amor, liberdade de corpo e mente, desejo por expressão pessoal que leva à fama e autopreservação. Ou seja, ele trazendo aquele exemplo que ele deu ali do professor, que vai ter mais, vai conseguir mais do aluno se ele for capaz de inspirá-lo, trazendo aqui para a filosofia do Napoleão Hill, para o trabalho do Napoleão Hill. Ele diz a ele não precisa mais, porque a filosofia em si ela já é uma inspiração, porque todo mundo que ele não precisa impor a aceitação dela a ninguém, porque quem está procurando, como eu disse no início, quem está procurando um meio de ser bem-sucedido em todos os setores e se depara com a filosofia dele, já encontra essa abordagem prática para as coisas que deseja, como ele disse aqui, começando com riqueza material, porém ele diz que é também amor, liberdade de corpo e mente, desejo por expressão pessoal que leva à fama e autopreservação, ou seja, como eu disse no início, é a plenitude em todos os setores da vida e não apenas a financeira. E vamos ver como é que ele continua. Sempre que você puder oferecer a alguém alguma coisa que interesse a essa pessoa por esses 5 motivos, pode ter certeza de que a aceitação será imediata e espontânea. Aqui você tem 5 dos motivos mais fortes que levam as pessoas a agir sob as circunstâncias mais importantes da vida. Portanto, nenhum professor dessa filosofia jamais sentirá a necessidade de penalizar um estudante da filosofia para influenciá-lo a estudar. O motivo para estudar já existe na mente de todos os adultos normais. Então, aqui ele reforçando o que ele disse ali, então, que ele acabou de dizer ali no parágrafo anterior. O Napoleão Hill não precisa estar achando um motivo para forçar ninguém que está estudando a filosofia dele,
porque essas pessoas já têm a filosofia, eles já têm esse motivo na mente. A gente já tem esse motivo, que é o motivo pelo qual todo mundo gostaria de ter quem não gostaria de ter uma vida onde pudesse ter todos esses 5 fatores que ele já citou ali. Então, se a pessoa chega até a filosofia dele, ela não precisa de nenhum outro motivo, de nenhuma forma de ser influenciada, de ser forçada a estudar a filosofia. Os motivos já estão na mente. A busca de uma vida plena, uma vida melhor em todos os setores. Por essa mesma razão, nenhum estudante da filosofia terá dificuldade para concentrar a atenção no estudo dela. E veja só que vantagem esse fato confere ao estudante, porque todos os hábitos são relacionados a hábitos de natureza similar. O hábito da atenção controlada em relação ao estudo e à aplicação dessa filosofia vai desenvolver outros hábitos de concentração que vão levar a uma série de motivos relacionados, associados à opulência e realização pessoal. Então é aquele dizendo que nenhuma das pessoas que esteja estudando o livro dele, então, vai ter dificuldade para concentrar a atenção no estudo da filosofia que ele está passando, e que essa vantagem, esse fato confere uma vantagem a quem está estudando, porque todos os hábitos são relacionados a hábitos de natureza similar, todos os hábitos são ali ligados entre eles, são família ali de hábitos. O hábito da atenção controlada em relação ao estudo e à aplicação da filosofia vai fazer com que se desenvolva outros hábitos de atenção que vão levar a uma série de motivos relacionados, associados à opulência e realização pessoal. É essa peculiaridade quanto à multiplicidade de motivos que vai induzir as pessoas a dominar e aplicar essa filosofia e que me permitiu olhar para o futuro e prever que ela ganhará força e se tornará uma influência de alcance nacional. Então aqui esse livro foi escrito em 1909, ali no início do século, e aqui então estamos nós, em 2023, estudando a filosofia dele, então o que vem confirmar essa previsão, então essa profecia que ele faz aqui, que ela ganharia força e se tornaria uma influência de alcance nacional. Nesse fato, você pode encontrar seu maior motivo para dedicar 20 anos ou mais de pesquisa temporariamente não remunerada à organização da filosofia, o que se sentirá compelido a fazer antes de ela ter sido provada e aceita pelo público. Você também se moverá em resposta aos 5 motivos que mencionei, porque seu trabalho oferece recompensa por meio de cada um deles. Então aqui ele dizendo que a filosofia por si só ela já motiva quem a estudar, porém ela também motiva quem está fazendo, que é o Napoleão Hill. Então está dizendo a ele que ele não vai ser remunerado durante o tempo que ele tiver dedicado, que ele estiver se dedicando a construir a filosofia, a fazer a pesquisa, a fazer o trabalho de campo. Porém, ele também vai se mover em resposta a esses 5 motivos que ele já trouxe aqui atrás. Vamos repetir, que é a riqueza material, o amor, liberdade de corpo e mente, desejo por expressão pessoal que leva à fama e autopreservação. Ou seja, aqui o combo de tudo que a gente gostaria para ter uma vida plena. Então ele dizendo que a filosofia também motiva o Napoleão Hill seria motivado então por esses motivos para estar passando 20 anos da vida sem ser remunerado, buscando esse segredo, que ele sabia que no final ele seria remunerado muito mais do que a altura, que ele seria remunerado em dobro, em triplo. Com essa teoria em mente, estou agora preparado para dizer que a maior porção do restante da sua vida será dedicada à organização e distribuição dessa filosofia. Você já se tornou suficientemente interessado no trabalho que tem pela frente para me permitir profetizar que não poderia desistir do seu trabalho antes da conclusão. Como uma mosca não seria capaz de escapar de um papel pega-mosca,
mas não pela mesma razão. Você persistirá porque esse será seu desejo. Seu desejo se baseia em 5 motivos fortes, pelo menos, portanto, em 5 motivos fortes, pelo menos. Portanto, você não terá dificuldade de concentrar sua atenção no trabalho, mas teria muita dificuldade de tentar não se concentrar nele. Ou seja, ele aposta, pelo que ele já viu, do interesse que o Napoleão Hill mostrou pelo trabalho, que ele não vai deixar pela metade. A gente está vendo aqui que ele estava falando ali no passado, antes dele ter concluído, e nós estamos aqui há anos e anos depois que ele já concluiu. E então nós vimos que essa foi outra profecia que se concretizou. Ele não desistiu e ele conseguiu fazer o tempo que precisava de ser feito e depois ele colheu os louros. E aqui ele diz que ele vai persistir porque esse será o desejo dele. Ele foi inspirado ali como professor, que ele disse que podia inspirar, ia ganhar mais inspirando o aluno a estudar do que aquele que forçaria o aluno a estudar apenas com medo de ser reprovado na prova. Então aqui ele tinha esse desejo baseado nesses 5 motivos fortes. Que ele apostava também, o Andrew Carnegie, que ele teria dificuldade de não se concentrar no trabalho, de tentar não se concentrar, mas não teria nenhuma dificuldade de se concentrar ele inteiramente por causa dessa motivação. E agora, na medida em que sua filosofia de realização, aqui é o Napoleão Hill, uma outra pergunta dele. E agora, na medida em que sua filosofia de realização individual é organizada para servir ao povo dos Estados Unidos, pode analisar as oportunidades do avanço pessoal dentro do estilo de vida americano, explicando por que esforço concentrado é necessário para o sucesso individual em nosso sistema econômico? Uma pergunta ali bem restrita ali então para os Estados Unidos. Vamos ver a resposta dele. Sim, mas a análise terá que ser dividida em 2 assuntos antes de a verdadeira razão para o esforço concentrado ficar clara. Então aqui vamos entender o que ele está perguntando. Como é que a realização individual é organizada para servir ao povo dos Estados Unidos e se ele pode analisar as oportunidades do avanço pessoal dentro do estilo de vida das pessoas ali nos Estados Unidos, explicando por que o esforço concentrado é necessário para o sucesso individual de cada um ali no conjunto do sistema econômico. E ele dizendo que ele precisa analisar de forma dividida em 2 assuntos. Já explicamos por que um indivíduo deve organizar o poder de pensamento e concentrar-se em uma coisa de cada vez, porque esse é o caminho para o autodomínio sobre o qual se baseia o poder pessoal. Então ali por partes vamos nos concentrar em uma coisa de cada vez, então vamos aqui ver que ele está dizendo que então ele já explicou por que é necessário se concentrar em uma coisa de cada vez. Vamos agora dar nossa atenção para as circunstâncias externas com que um indivíduo deve lidar em sua luta pela realização do seu objetivo principal definido, ou pela mera garantia do sustento, se a ambição dele não o levar mais longe. Então agora ele sai ali de se concentrar em uma coisa de cada vez, porque é o caminho para o autodomínio, que resulta no poder pessoal, e ele vai agora para as circunstâncias externas em que a pessoa deve lidar na luta dela pela realização do objetivo principal definido, se ela tiver ou pela mera garantia do sustento, se a ambição dela não a levar a buscar ter um objetivo definido. Se ela estiver no primeiro degrau, batalhando ali só mesmo pelo sustento, para ter o que comer. Para começar, vamos observar que o estilo de vida americano se baseia em um sistema de governo que foi criado para consolidar o poder de todas as pessoas de tal maneira que ele automaticamente fornece a todo cidadão a maior porção possível de liberdade,
liberdade pessoal e privilégio de comercializar os próprios talentos por meio da iniciativa própria, em proporção ao valor que eles têm como um serviço para terceiros. Então aqui ele dizendo que o sistema de governo, então, ele foi criado para dar a todos a mesma oportunidade de liberdade para comercializar os próprios talentos por meio da própria iniciativa. Aqui então começamos a ver a concentração de poder em uma escala como não existe em nenhum outro lugar. Concentração em um sistema que dá ao mais humilde cidadão mais direitos e privilégios e maiores oportunidades para a acumulação de riqueza privada do que tinham reis e potentados de eras passadas. Então, aqui ele dizendo que aqui a gente começa a entender então a concentração de poder em uma escala que não existe em lugar nenhum, e conclui que a forma como a pessoa mais humilde e como o sistema norte-americano dá ao mais humilde cidadão mais direitos e privilégios e maiores oportunidades até do que aquelas para acumulação de riqueza privada, até do que tinham reis e potentados de eras passadas. É a terra prometida, né? A ampla variedade de oportunidades para promoção pessoal e progresso existente nos Estados Unidos é resultado direto do poder que as pessoas concentram em sua forma de governo. Portanto, é a aplicação de esforço concentrado em grande escala que fornece a cada indivíduo o privilégio de se concentrar no trabalho da escolha dele. Essa é uma questão do Napoleão Hill. Isso resume a questão perfeitamente. A concentração de muitos proporciona o privilégio da concentração de indivíduos, ou seja, todos por um, todo mundo junto e misturado. Aqui ele está explicando que a união faz não só o açúcar, mas a concentração de muitos proporciona o privilégio da concentração de indivíduos. Assim, poder concentrado se torna uma forma de seguro contra a interferência nos direitos pessoais e direitos de propriedade sob o maior sistema de relacionamento humano conhecido pelo mundo. Agora vejamos o que as pessoas têm feito com o privilégio que desfrutam em nosso sistema, porque é aqui que existe a maior variedade de oportunidades pessoais. Primeiro, vamos reconhecer que é essencialmente um país industrial, cujo maior negócio é a produção e distribuição de artigos úteis. A produção e a distribuição são realizadas pelas próprias pessoas sob um sistema de administração industrial conhecido como livre empreitada, que opera sob o motivo do lucro. Ele não operaria pelo benefício de todos em nenhum outro sistema, porque é preciso haver um motivo para inspirar a ação em todas as áreas da vida. Então, aqui ele dizendo que o sistema, então, de administração industrial é conhecido ali nos Estados Unidos como livre empreitada, que opera sob o motivo do lucro, então, fazendo com que seja um país basicamente industrial. Então, e que isso, esse motivo, então, ele já disse, já falou sobre isso ali no livro Pense e Enriqueça também, ele não operaria pelo benefício de todos em nenhum outro sistema, que não fosse esse sistema de administração, então, industrial, conhecido como livre empreitada, que opera sob o motivo do lucro. Porque é preciso haver um motivo para inspirar a ação em todas as áreas da vida. E você já falou ali da parte em que o combustível para que a ação aconteça é a motivação. Temos um motivo por trás do nosso sistema industrial que é elástico bastante para dar a todos a ele ligados a necessária inspiração para a ação baseada em seus próprios esforços, já que o sistema paga ao indivíduo de acordo com os talentos dele, educação, experiência, habilidade inata e genialidade da mente. O sistema não tem paliativos para o talento individual, mas foi criado de maneira genial para incentivar todos a prestar o maior serviço de que são capazes,
sabendo com antecedência que a remuneração dele será proporcional ao serviço prestado. Esse sistema incentiva o desenvolvimento de definição de objetivo, iniciativa pessoal, autossuficiência, entusiasmo, imaginação, visão criativa, pensamento organizado e os outros princípios de sucesso incluídos nessa filosofia. Então aqui eu acredito que, resumindo, ele traz ali o sistema de administração dos Estados Unidos como um sistema que aplicou bem a filosofia do sucesso. E a gente vê que isso é verdade, os Estados Unidos é a maior potência mundial, não é? Então ele dizendo aqui a nível então de nação, seria os Estados Unidos que seria um exemplo que ele está trazendo aqui de como é que esses princípios dele, da filosofia do sucesso, aplicados em uma nação, então eles dão resultado. Agora vejamos quem é dono da indústria americana. Funcionamos dentro de um sistema de corporações no qual a pessoa mais humilde pode ter uma participação de acordo com os recursos financeiros dela. A indústria do aço e as empresas de telefone e comunicação pertencem a um corte transversal de pessoas representativas de quase todo tipo de indivíduo em todas as áreas de atuação que investiram as economias deles nas ações dessas corporações. Para que seja conveniente para os donos dessas ações as venderem e comprarem quando quiserem, mantemos uma bolsa de valores onde todo mundo pode comprar ou vender ações de quase todas as corporações que podem oferecer ações ao público. Assim, a propriedade das indústrias é tão flexível que nunca se mantém a mesma por 2 dias seguidos. Aqui vemos de novo a concentração de uma imensa escala, a concentração da economia de milhões de homens e mulheres que possuem as ações das corporações em operação. As cotas nas corporações bem administradas são tão flexíveis que os donos delas podem usá-las como garantia para fazer empréstimos em bancos em tempos de emergência, sem perder sua participação na corporação. Assim é possível ter seu dinheiro investido na indústria e ainda usá-lo para outros propósitos. Aqui a gente já entendeu o que ele está falando, então aqui de bolsa de ação, de comprar e vender ações das indústrias aqui, e aí de acordo com ele, é isso que então faz com que todas as pessoas possam ter o mesmo direito, possam ter as mesmas oportunidades. Ainda aquele do mais humilde, então todo mundo pode estar participando, todo mundo pode estar abocanhando seu quinhão ali nesse tipo de sistema. A mão de obra que opera as indústrias é composta por homens chamados de administradores e outros chamados de trabalhadores. E os 2 grupos também podem ser donos da empresa ou não, como preferirem. De maneira geral, porém, a maioria dos homens que trabalham nesses 2 grupos possui ações da empresa para a qual trabalha. Portanto, estão, em um sentido mais amplo, trabalhando para eles mesmos. Esse é outro método de fornecer aos homens um motivo apropriado para prestar serviço útil na medida da sua capacidade, educação e experiência. Aqui então, mais uma vez, ele trazendo ali uma inspiração baseada no econômico, baseada no lucro, no capital, no financeiro que a pessoa vai receber realmente. Então ele dizendo que ali no sistema dos Estados Unidos, então todo mundo, há os grupos de administradores e de trabalhadores, porém ambos eles podem possuir a ação das empresas, da empresa para a qual trabalham. Porém, em um sentido mais amplo, eles, nesse caso, um sentido mais amplo, se a gente for analisar em um sentido mais amplo, eles vão estar trabalhando para eles próprios. Porque se eu estou trabalhando em uma empresa e eu tenho ao mesmo tempo ações, eu participo, eu sou um acionário dessa empresa, então quanto mais ela crescer, mais eu vou ganhar. Então eles estão trabalhando para eles próprios. E ele diz que esse, então, é outro método de fornecer aos homens um motivo apropriado
para prestar serviço útil. Então a pessoa não vai ficar, mas aqui é meu trabalho. Eu não vou, então eu vou gastar tudo que eu puder aqui mesmo, eu não vou economizar em nada, porque não sou eu que pago as contas mesmo, só estou aqui trabalhando. Então esse é o motivo para que a pessoa dê o melhor dela, para que ela faça, que ela coloque em prática. Então ali é aquela regra de ouro, que é fazer o melhor, motivar os outros. Por quê? Porque ele tem interesse, e o que dizem que o que dói mais é o bolso, né? Então se ele tem interesse em que a empresa vá bem, nada como ele ser um acionista, nada como ele ser um proprietário de uma parte, não é? É uma prática em todas as corporações mais bem administradas, deixar bem aberta para todos os trabalhadores a porta da oportunidade para promoções individuais. Assim, ninguém precisa permanecer em um cargo mais baixo se tem ambição de ocupar uma posição melhor ou pode desenvolver essa habilidade por meio da experiência que tem. O sistema de promoção individual é tão eficiente que muitas das maiores corporações têm caçadores de talentos, buscando constantemente homens com capacidade de liderança. Sempre houve e talvez sempre haverá carência de pessoal no grupo da administração, no topo. Essa condição fornece o maior dos motivos para o exercício de iniciativa individual, imaginação e prontidão por parte dos trabalhadores. Aqui ele trazendo mais então uma motivação. Olha aqui, se a pessoa está motivada ali pelo ganho, pelo financeiro, ela é acionista da empresa para a qual ela trabalha, então ela vai dar o melhor dela porque é interesse dela financeiramente que a empresa cresça, que a empresa evolua. E aqui ele traz uma outra forma que é também um sistema de promoção individual. Isso vai fazer com que a pessoa então seja inspirada a estar usando toda a iniciativa individual, imaginação e prontidão para estar então também entrando naqueles quando houver ali o jogo do caça-talentos, que eu possa estar ali no meio daqueles que vão ter uma oportunidade de ser então promovido. Porque ele disse que ali para o topo, ali para a parte da administração, no topo, há sempre falta de pessoal. Nunca na história da humanidade foi criado um sistema mais eficiente de relacionamento humano no campo da economia, porque ele obviamente garante a todas as pessoas uma via de expressão para tantos talentos quanto tiverem, e vai muito além, fornecendo um motivo adequado para melhorar esses talentos pelo estudo e por cursos de treinamento especial. Nossa, ele dando aqui toda a chave, né, para que dê certo tudo isso, para que uma nação possa ser grande, para que todo mundo possa ter essa liberdade, então, que ele falou ali no passado. E para ter liberdade, a pessoa precisa estar bem em todos os setores da vida dela, para se sentir livre, não é? Para viver essa vida aqui de uma forma em que possa, é óbvio, com todos os altos e baixos que são naturais dessa realidade relativa, viver no melhor do equilíbrio. Ela tem que ter uma vida financeira equilibrada. E aquele dizendo que além da pessoa poder ser acionário da empresa que trabalha, ela pode, então, ela também é motivada, porque eles estão sempre fazendo com que as pessoas caçando talentos, buscando aqueles que estão ali numa posição mais baixa, que podem subir, estão sempre incentivando. Isso incentiva é um outro motivo para a pessoa se melhorar. E aqui também dizendo que eles ajudam também com treinamento especial. Eles fornecem mais um motivo ainda para melhorar os talentos, dando a oportunidade da pessoa estudar. Nossa, eu acho que tanta coisa que a gente copia dos Estados Unidos, né? Podia copiar esse sistema também, não é? Seria correto, então, dizer que o progresso é certo e rápido para aqueles que dominam e aplicam os princípios dessa filosofia? Com certeza. Este é o propósito de organizar a filosofia. Permitir que pessoas ambiciosas aprendam como concentrar toda a energia delas
na conquista de qualquer posição que queiram ocupar na vida. Então aqui, o que a pessoa precisa ter primeiro? A pessoa precisa ter ambição. E aí essa filosofia vai ensiná-lo como concentrar a energia na conquista de qualquer posição que queira ocupar na vida. Agora, some todos esses fatores que mencionei e observe que estive descrevendo o estilo de vida americano sob o qual todo indivíduo pode ter o uso e os benefícios da parte do estupendo poder dos Estados Unidos. Um poder desenvolvido pela concentração e pelo domínio da combinação de riqueza, talentos, habilidades especiais e instalações educacionais das pessoas. Então, aqui ele dizendo que esse estilo de vida, então, do povo norte-americano, do povo estadunidense, então, todos os benefícios. Todo indivíduo, então, ali pode fazer parte, pegar o seu pedaço desse benefício de poder estupendo que há ali nos Estados Unidos. Por quê? Porque esse poder ele é desenvolvido pela concentração e pelo domínio da combinação desses fatores: riqueza, talentos, habilidades especiais e instalações educacionais das pessoas. Eu fico aqui, gente, pensei que fosse dar para concluir, mas já está longo o vídeo e ainda faltam algumas páginas para a conclusão desse que é o terceiro capítulo desse livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, que está falando aqui então sobre a atenção controlada. Quem está fazendo a análise é o Andrew Carnegie, que está analisando esse conceito de atenção controlada, sendo entrevistado pelo Napoleão Hill. E esse livro, então, a gente está vendo que são os dois aqui, duas pessoas que nasceram em condições que, se eles tivessem ficado com aquela síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eles teriam ido do berço ao túmulo, na falta e na escassez. Porém, ambos, o Andrew Carnegie foi o homem mais rico da época dele, e eu li que continuaria sendo, se ainda estivesse vivo hoje, sei lá, pelos cálculos lá que eles fizeram. E o Napoleão Hill, que nasceu também em uma cabana de 2 cômodos ali no oeste da Virgínia, nos Estados Unidos, também se terminou como um dos maiores escritores de best-seller e trouxe essa filosofia que transformou a vida de tanta gente e transformou a vida dele. Ele explica bem como é que foi quando ele colocou em prática isso ali no livro Mais Esperto que o Diabo. E a partir daí, então, ele se tornou esse grande, ele marcou o nome dele na história, bem como o Andrew Carnegie, e se tornou então bem-sucedido em todos os setores, porque aqui, como ele trouxe novamente nesse finalzinho aqui, a filosofia dele não é apenas para alcançar a abundância financeira, mas sim alcançar a plenitude na vida em todos os setores, mas sim fazer com que baixe aqui na nossa existência, com que se atualize na nossa realidade o sonho divino para nós. E se é Deus que está sonhando, só pode ser a total. Não tem economia, é tudo. Tá bom, gente? Espero que vocês também estejam gostando, tenham gostado tanto desse livro como eu gostei de ler. Muito obrigada a vocês que mandam as mensagens, muito obrigado a você que compartilha o vídeo. Se você conhecer alguém que você acha que vai também estar aproveitando e vai estar conseguindo melhorar na vida também através desses ensinamentos do Napoleão Hill, vai conseguir se colocar como o dono da mente e a se mudar a própria realidade, sair da falta e da escassez e passar para a abundância e prosperidade em todos os setores. Se você conhecer alguém que está em busca desse ensinamento, quiser passar para ele, eu vou ficar super feliz também. Se você quiser deixar sua curtida no vídeo também, muito obrigada. Se você quiser se inscrever no canal, tem também os outros livros dele, que são o Pense e Enriqueça e o Mais Esperto que o Diabo, que eu fiz,
ele tem outros, mas eu só fiz esses dois, e muitos outros livros lá também, que é sempre nessa busca de encontrar o segredo para se alcançar o sucesso pleno, né? Porque já que a gente está aqui de passagem, né, por que a gente não aproveita para viver o melhor possível essa nossa estada, nós estamos em trânsito, como diz o Humberto de Campos no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier. Então, por que ficar, se a gente está em trânsito e nós somos filhos do pai, mãe, nosso pai e mãe é dono e proprietário de tudo, então por que se condenar a passar na falta e na escassez? Og Mandino, no livro A Universidade do Sucesso, diz que dá o mesmo trabalho. Tá bom? Então, e aqui ele está ensinando como alcançar sucesso ou como fracassar. Então, a gente já aprende e a gente não precisa cair no mesmo erro, porque o sábio aprende com o erro alheio, não é isso? Então tá, gente, espero vocês para a gente concluir. Eu acho que deve ter mais 2 vídeos aí, tá bom? Obrigada, até lá, tchau!